Hoje eu vou te mostrar como formar a linguagem, a atenção e imaginação da sua criança com pouquíssimos, mas excelentes livros. Se você acha que precisa de uma grande biblioteca para desenvolver bem o seu filho, você está enganado. Esse vídeo é para quem já sabe o poder da leitura de livros, para desenvolver a memória, a linguagem, a atenção, a compreensão, mas não sabe quais são os livros essenciais para isso e não quer gastar dinheiro com livros que são secundários. Eu sou mãe, professora e tenho acesso, assim como você, a inúmeras propagandas de influenciadores e editoras sobre listas de livros ideais para cada idade. Às vezes, aquela história fofa, aquela edição nova, as ilustrações, os personagens, tudo vai nos seduzindo a comprar muitos e muitos títulos para nossos filhos. Vamos mirando cada vez mais em lotar nossas estantes até que tenhamos que comprar outras estantes e esquecemos do principal. Saber quais são os livros que realmente são essenciais e quais são os secundários, ou seja, os opcionais. Se sua criança não lê, tudo bem, não tem grande perda assim. Sim, o problema então não é a falta de livros, é o excesso de livros comprados por impulso, sem o verdadeiro conhecimento do que é que vale a pena gastar dinheiro. Existem livros que você vai comprar agora, quando seu filho tem de 0 a 4 anos de idade, e que vão acompanhá-lo por muitos anos. Infância, quem sabe até na adolescência, e tem livros que chegam até a vida adulta. Aqueles que atravessam décadas e séculos e continuam sendo admirados e lidos pelas pessoas, são esses livros que nós precisamos ter na nossa estante. Mas você pode estar se perguntando assim: Rainha, mas os clássicos, esses livros que você está falando, também são numerosos. Sim, são. Mas para a primeira infância, até por volta dos 6 anos de idade, você não precisa de tantos assim para começar, por 2 motivos. Na verdade, 3. Nem todo clássico deve ser lido nos primeiros anos de vida, então já saem algum da lista nesse momento, aqui nesses primeiros anos. Principalmente na primeira infância, quanto mais você repetir leituras, melhor para o desenvolvimento do seu filho. Então, com muitos livros, isso fica, não é que fica impossível, né? Sim, ainda é possível, mas você vai precisar administrar muito bem esse rodízio de livros, que vai ser um papo para outro vídeo, como fazer um bom rodízio. Então, entenda que a repetição é que vai formar vocabulário, memória, atenção e até o gosto da criança pelo que é belo. E o terceiro motivo é que estamos falando sobre começar com poucos, mas bons livros para essa faixa etária. Isso não é uma exclusão da possibilidade de você comprar outros títulos, de você aumentar o número de livros, mas de você saber quais são aqueles que prioritariamente precisam estar na estante dos seus filhos. Eu organizei esses livros em 4 pilares para ficar mais didático. O primeiro pilar é a poesia, ou de forma mais técnica, os poemas. Os livros de poemas devem fazer parte da base da linguagem na primeira infância. A criança que vai absorvendo e tem contato com ritmos, sons, repetição e padrões de língua, os quais são muito mais presentes nos poemas do que nas histórias em prosa, vai ser uma criança com um nível de compreensão melhor para entender, inclusive, as histórias narrativas e até se expressar melhor, pensar melhor, raciocinar. Depois nós podemos, inclusive, ter um vídeo falando melhor disso, mas por hora entenda que é isso que estrutura o cérebro para a linguagem. Quanto menor for a criança, opte sempre por poemas, mesmo que sejam curtos, mas que sejam bem rimados e com vocabulário concreto, sem temáticas muito abstratas, que a criança não tem maturidade neurológica para alcançar. Eu vou indicar alguns títulos. O que eu mais gosto para quem está aí desde bebezinho, né? É o Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. Ele é uma coletânea de vários poemas, alguns deles são mais adequados que outros para os primeiros anos, por conta do quê? Não só do tamanho do poema, mas também do conteúdo, né? Não é nada imoral, mas é no sentido de que, às vezes, é um poema que trabalha um conceito que é muito abstrato para a criança, que a criança não consegue entender. E outros poemas, eles são mais concretos. Então, por exemplo, o poema A Flor Amarela, né? Olha a janela, da Bela Arabella. Que flor é aquela que a Arabella molha? É uma flor amarela. Então, é um poema que pode ser lido desde bebezinho, para crianças desde bebês, até, enfim, sem limites.
porque é um poema bem concreto, trabalha com imagens mais concretas, o vocabulário é mais simples e o objetivo desse poema é um objetivo muito mais da musicalização, do padrão da linguagem, como é que são construídas as frases, da rima, dos sons, da repetição, ela, bela, arabella, janela, aquela. Então trabalha muito mais isso. E aí tem outros poemas também que podem ser trabalhados. Então esse é o queridinho. O segundo livro é o Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. Esse livro aqui, ele não tem as ilustrações, na minha opinião, muito bonitas para crianças pequenas, mas ele tem muitos poemas interessantes, porque criança gosta muito do universo animal e ele tem muitos poemas sobre animais. Então tem o poema do pinguim, do gato, do pato, e é excelente. Pouquíssimos poemas desse livro não são tão interessantes para crianças menorzinhas. Mas, se você não quiser comprar o livro, esse livro aqui, tem umas versões que a editora pega um poema, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, né? Ela pega um poema e transforma em um livro. E é um livro ilustrado, com ilustrações muito mais bonitas para crianças pequenas. Mas se você quer economizar um pouquinho e ter essa versão, né, essa edição aqui, você pode estar comprando também essa edição, eu acho que é a edição única. O segundo pilar é composto pelos livros bíblicos. Se nós queremos uma educação cristã, não dá para tratar o livro bíblico como um complemento. A criança precisa ouvir desde cedo as principais histórias da Bíblia, para conhecer a Deus e os seus princípios. Mas, mesmo com esses livros, nós precisamos analisar algumas coisas. Por exemplo, muitos livros bíblicos infantis são rasos demais, simplificados demais, quase vazios de história narrativa mesmo. Ela foi tão enxuta que ela perdeu progressão. Ou então eles colocam a centralidade no homem e não em Cristo. Então é preciso que você leia antes de dar à sua criança e considere esses critérios para analisar. Por exemplo, se o texto é fidedigno à Bíblia, claro que ele vai ser adaptado, né? Talvez acrescente um elemento imaginativo, uma suposição, uma narrativa, para auxiliar a criança a se envolver e a compreender a história, mas não pode alterar o princípio bíblico. O essencial é aquilo que deve permanecer na história. E essa regra também, já vou abrir um parênteses, vale também para as adaptações de livros clássicos. Os contos de fadas não foram feitos para crianças, muito menos pequenininha. Muitos deles precisam ser realmente adaptados. Nessas adaptações são suprimidas algumas partes que são sempre mais tensas, mais pesadas daquele conto. Mas o princípio moral, belo e verdadeiro, precisa permanecer na história. Geralmente, isso vai ficar explícito, no caso dos contos de fada, nos conflitos entre bem e mal e no desfecho. A gente vai perceber se houve perda de ensino moral ou não. Agora, voltando para os livros bíblicos, um outro critério é a linguagem. Porque, assim, não é porque fala de Deus que deve ser lido de qualquer forma para criança. Algumas histórias precisam realmente ter um tom mais brando, mas isso não quer dizer que a linguagem deva ser infantilizada, porque o nosso objetivo é expandir o vocabulário da criança e não infantilizar demais. E é beleza, né? Felizmente hoje já temos edições de livros bonitos, são poucas comparadas ao que nós precisamos, mas já é um começo. E eu vou indicar, mas indicação de livro bíblico vai depender muito também da sua doutrina que você segue. Então, eu vou trazer algumas indicações, mas não são indicações como estão sendo as dos poemas, como serão as dos clássicos. Você vai precisar analisar. Então, eu trabalhei a Bíblia da Criança, essa versão aqui é uma versão que conta histórias de forma rimada. São poucas histórias bíblicas e eu gostei muito porque, apesar de ser um poema e de ser rimado, tem uma progressão na história. Então, eu gostei muito, ela é tão velhinha, já emendei, já remendei, usei com a Laura e usei com a Catarina, mas hoje não uso tanto assim. Hoje a gente usa mais esse aqui, o livro de histórias bíblicas de Jesus. Eu ainda preciso fazer algumas adaptações, porque não é nem por conta das palavras novas, mas é por conta de alguns detalhes da história que eu acho um pouco pesados para elas nesse momento da vida delas. A minha mais velha tem 3 anos e a mais nova tem 1 ano e 10 meses. Então, eu ainda faço algumas adaptações ali mesmo na hora da leitura. Eu preciso ler o texto antes para saber exatamente como eu vou adaptar. Mas eu gosto muito. Aqui são histórias bíblicas, mas elas são desde o Antigo Testamento, desde a criação do mundo até Apocalipse. E todas as histórias bíblicas do Antigo Testamento, elas apontam para Cristo.
Então elas conseguem, até pra gente adulto, vira um momento bem formativo, porque elas nos mostram como que as coisas não aconteceram aleatoriamente, sabe? Não foram acidentais, mas Deus já estava planejando, já tinha tudo planejado, né? Tudo fazia parte do planejamento de Deus para a salvação da humanidade. Então eu gosto muito dessa Bíblia aqui. Essa é a versão capa comum e tem a versão capa dura. Outros livros também que eu já usei muito com a Laura é a coleção. São uns 10, eu acho uns 10 ou 12 livros desse aqui. Escrito e ilustrado por Debbie Anderson. O Mundo que Deus nos deu. Ele é ilustrado, bem bonitinho. E os outros livros têm outras temáticas, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Outro livro também que eu gosto muito é esse do Thomas Nelson, é o Boa Noite Arca. Ele traz a história da arca de uma forma bem divertida, cheia de onomatopeias, rimas. Então, assim, é um livro que é muito bom para as crianças menores, que elas gostam muito desses barulhos de chuva, barulhos de trovão, dos animais. As ilustrações são lindas, ele é todo cartonado. E mostra como era, é aquele ponto interessante para a criança, que cativa a criança, né, da história da arca. Como era lá dentro, né? Como que esses bichos todos conviviam lá dentro juntos. E como que Noé lidava com essas coisas, né? Então é um livro divertido, ele não interfere em nenhum princípio bíblico, sabe? E ele consegue cativar a atenção de crianças pequenas. Então eu acho interessante sim, porque você vai estar trabalhando várias coisas aqui dentro. Não só princípios bíblicos, mas também a contemplação da obra de Deus, da criação de Deus, todo o planejamento que Deus teve, né? Então, com crianças maiorzinhas, 3, 4 anos, você pode trabalhar as entrelinhas do livro, sabe? Então, eu acho bem interessante. E aí, as onomatopeias, as rimas, os padrões linguísticos ali dentro do poema, você também vai conseguir trabalhar através desse texto. Outro livro também que é um clássico e ele trabalha dentro de uma perspectiva cristã é o A Formiguinha e a Neve. Essa edição aqui, ela é muito, muito linda. Eu não conheço outra que seja tão linda quanto essa. Ela é um pouco longa, então talvez aí para crianças a partir de 3 anos. E ela trabalha também essa perspectiva do cuidado de Deus, da providência de Deus e da soberania dele, do poder que ele tem acima de todas as coisas. Um livro recente que eu comprei também, eu indico aqui, é O Bom Pastor e a Ovelhinha Teimosa. Eu não gosto muito da forma como a narrativa é construída nas primeiras páginas. Eu acho que não foi tão cativante assim. Mas, conforme vai chegando ali no meio da história e pro final, a história vai ficando melhor. Mas as meninas amaram, pode ser só uma percepção minha mesmo. É uma história que se baseia no Salmo 23. E então é um livro que, além de ser bonito, ele não trabalha, não é rimado, mas ele trabalha uma sequência narrativa muito bem legalzinha, só o início, assim, que eu acho por uma questão de estilo deixa um pouco a desejar. É uma história de amor e redenção, ensina muito às crianças. Então você pode estar usando livros bíblicos ou uma bíblia, você pode pegar só uma bíblia, então se eu não tivesse como comprar esses livros, eu usaria somente a bíblia mesmo. Ou você pode estar escolhendo livros que comungam com a forma como você acredita em Deus, e a doutrina que você segue e vai complementando. Mas eu diria que o principal é a Bíblia. O terceiro pilar é o pilar dos contos clássicos. Aqui nós não temos apenas historinhas infantis, mas boas e atemporais histórias que formam o imaginário da criança de forma ordenada quanto ao que é belo, bonito, bom, belo e verdadeiro. Isso ocorre porque os clássicos apresentam começo, meio e fim. Então, a estrutura narrativa tem essa marcação temporal muito bem feita. Existe um conflito entre o bem e o mal e existe consequência explícita para ambos os lados. O bem sempre vence e o mal é sempre derrotado. Geralmente, com algumas exceções, as histórias modernas são superficiais. Não tem uma narrativa muito bem construída, os valores morais ficam sempre em segundo plano, não ajudam na formação das virtudes da criança ou até relativizam o bem e o mal. As exceções até apresentam uma boa história, com bons valores, mas não com a riqueza que os clássicos têm. E se você precisar escolher entre um e outro, entre um moderno, contemporâneo e um clássico, eu diria que os melhores vão precisar ser priorizados, ou seja, os clássicos. Então, para crianças muito pequenas, não são todos os clássicos que são indicados. Eu gosto muito dessa coleção de contos de fadas de 5 minutos da Happy Books. Eu já tive o Patinho Feio, a Branca de Neve, o Pinóquio, a Cinderela. Acho que foram os únicos que eu tive.
E eles têm uma versão branda, muito boa para crianças pequenas. Ele também é muito curtinho, então são poucas páginas. Está arriscado porque ele foi muito bem utilizado. Desde que Laura é pequenininha, também passou pelas mãos da Catarina. Os textos são relativamente curtos. Você pode fazer um processo de adaptação para a criança. Então, se a criança não consegue ainda ouvir todo esse texto, você pode resumir na hora da leitura e aproveitar bastante as imagens, porque as ilustrações são muito bonitas. Não são cheias de detalhes, mas dá para explorar com a criança pequena sim. Então, esses contos, essa versão, essa edição aqui, a coleção da Happy Books é muito boa. Também tem esse aqui, da Cachinhos Dourados, que não faz parte daquela coleção, mas é uma edição muito boa para crianças pequenas, além de ser cartonado. Outros clássicos também, tem esse aqui, que é também da Happy Books, mas faz parte de outra coleção, que se eu não me engano é uma coleção edição de luxo, alguma coisa assim. E são 10 ou 12 títulos, mas nem todos são indicados para as crianças de 3 anos, 4 anos. Por exemplo, eu comprei o box e muitos não, mais ou menos a metade dos títulos está guardada para o momento certo. Agora não é momento dela ter contato com esses contos, porque ela ainda não tem maturidade, não só moral, mas neurológica também, para entender algumas coisas. Então a gente usa muito Cinderela, usa o Branca de Neve, mas eu omito algumas palavras da versão, que eu acho que ainda é um pouco pesada para ela. Os Três Porquinhos e Chapeuzinho Vermelho. Então, esses são os clássicos que geralmente têm versões mais interessantes para crianças pequenas. Ou também os clássicos da Beatrix Potter. A História do Pedro Coelho. Essa versão aqui da Texugo, por exemplo, é uma versão que não tem as ilustrações originais, mas são ilustrações bonitas. É relativamente grande, assim, tipo, se for para criança abaixo de 2 anos é grande, mas se for para uma criança acima de 3 anos, ou se for uma criança de 2 anos que já tolera um tempo grande de história, pode ser sim interessante. Então, não precisa ser também apenas contos de princesas. O quarto e último pilar é o das fábulas. As fábulas têm uma característica única. Elas condensam lições morais em histórias muito curtas, usando personagens de animais para isso. Por isso que encantam muito as crianças na primeira infância. São excelentes para ensinar virtudes às crianças de forma concreta e acessível à imaginação e à compreensão dos pequenos, porque as virtudes são conceitos abstratos, então precisam dessa âncora dos animais, das situações que acontecem na vida dos animais e como que eles resolvem aquele conflito, como que eles resolvem sair daquela situação de forma concreta, para que a criança consiga imaginar, consiga entender do que se trata aquela virtude. Então, as fábulas de La Fontaine, elas são mais indicadas a partir de 6 anos de idade. São em forma de poema, rimado, mas traz um vocabulário muito mais erudito. No caso das crianças menores, o ideal são as fábulas de Esopo. Minhas fábulas de Esopo, eu tenho essa versão aqui. Então, você já pode ler para crianças pequenas algumas fábulas, outras não há necessidade ainda. Você vai lendo e vai selecionando algumas delas. Geralmente, elas têm de 1 a 2 páginas frente e verso, ó. Aqui, basicamente, tirando a ilustração de uma página, né, que é uma página inteira de ilustração, basicamente são 2 páginas frente e verso. Tem um espaçamento muito grande entre as frases, então, entre as linhas, então, você percebe que é uma história relativamente curta. Você pode estar fazendo o teste aí lendo para sua criança, mas geralmente a partir de 2 anos ou 1 ano e meio, por exemplo, você já consegue ler uma história dessa para uma criança. Então, eu indico esse livro aqui e ele tem muitas fábulas. Ele tem 20 fábulas, então imagina, né? Em vez de você comprar uma fábula por livro, o que seria mais caro na internet, e talvez não fosse uma edição muito boa, uma tradução muito boa, você compraria essa, que geralmente é muito bem recomendada por professores, que já tem 20 fábulas, então já garante, ele pode ficar aí na sua estante, pode permanecer no rodízio de livros por muito mais tempo, porque você vai estar lendo fábulas todos os dias, ou sei lá, 3 vezes na semana, vai estar recorrendo a esse livro. Então, são 20 histórias em um. Outro livro também que pode ser trabalhado, as virtudes, é o famoso livro das virtudes. Esse aqui também tem muitas histórias, não tenho agora a quantidade precisa, mas são muitas histórias que você pode estar também lendo para sua criança. Então,
também é um livro, por exemplo, esse aqui eu comprei por R$40. Então, você não precisa ter uma estante cheia, você precisa ter bons livros que façam o rodízio de leituras ser o mais funcional, o mais prático e o mais rico possível. Então, também você não precisa comprar todos esses livros de uma vez, se não puder, né? Na descrição do vídeo vai ter uma lista de links. Isso não quer dizer que você precise comprar todos esses livros de uma vez. Você pode começar aos poucos. E isso vai até te ajudar em algo muito importante. Saber como ler esses livros. Ou seja, depois de ter bons livros, a gente também precisa fazer algo que é o que faz diferença. Ler todos os dias, repetir esses livros com intencionalidade e ler com calma, com presença. A criança não se cansa da repetição, ela se forma por meio dela. Então, se ela te pedir aquele livro ou aquela história repetidas vezes, leia-os. Ah, mas a minha filha precisa conhecer novos livros também. Ela vai ficar só vai conhecer a fábula da lebre da tartaruga. Exatamente, você faz isso por meio de um rodízio, que é um assunto para um outro vídeo. Mas, no momento, leia de novo o livro que ela quer. Não deixe de apresentar outros sem necessariamente excluir esse preferido dela. Se você fizer isso, você não vai precisar de uma estante cheia de livros. Com poucos livros bem escolhidos e bem lidos, você consegue formar o imaginário da sua criança, desenvolver a linguagem da sua criança, a memória, a atenção e tudo que a gente já falou aqui. Isso já é suficiente para formar uma base sólida de todo o aprendizado da criança, que a gente já sabe que é a linguagem. Se você tem outra indicação, deixa aqui nos comentários para a gente conhecer também.